Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está dominando o mundo. Inteligência artificial. Mas calma, não vamos falar de robô dominando o mundo. Pelo menos não hoje. A gente vai desvendar a matemática por trás das redes neurais. O cérebro por trás de toda essa revolução tecnológica. É como descobrir os segredos de um chefe de cozinha renomado. Verdade. Só que em vez de temperos e ingredientes, a gente tem números e algoritmos. E para nos guiar nessa jornada fascinante, a gente tem aqui um expert no assunto que vai nos ajudar a decifrar essa linguagem secreta da inteligência artificial. Prazer estar aqui. Realmente, a matemática por trás das redes neurais é fascinante. É como se a gente estivesse desvendando os mistérios do próprio pensamento humano. Só que numa linguagem que os computadores entendem. E como essa tradução do pensamento humano para a linguagem dos computadores acontece, é aí que entram as redes neurais, certo? Exatamente. Imagina que a gente quer ensinar uma máquina a reconhecer um rosto, por exemplo. As redes neurais se inspiram no funcionamento do nosso cérebro, com neurônios interconectados. Certo. Só que em vez de células, a gente tem unidades de processamento que se comunicam através de sinais matemáticos. Então é como se a gente criasse um mini cérebro dentro do computador que aprende a reconhecer padrões como um rosto através de cálculos matemáticos. Isso mesmo. Para que essa rede neural aprenda a reconhecer um rosto, a gente alimenta ela com milhares de imagens de rostos. Cada imagem é traduzida em números, que representam características como cor, brilho, formato. Sim. A rede neural processa esses dados e ajusta suas conexões internas, como se estivesse aprendendo com a experiência. Entendi. É como se a máquina estivesse treinando para reconhecer padrões, como um atleta que se prepara para uma competição. Mas me explica uma coisa. Como a matemática entra nesse processo de aprendizado da máquina? A matemática é a linguagem que permite que a máquina aprenda com os dados. Cada conexão entre os neurônios da rede neural tem um peso, que é um número que determina a força da conexão. Durante o treinamento, a rede neural ajusta esses pesos com base nos dados que recebe, usando fórmulas matemáticas complexas. Então, é como se a máquina estivesse constantemente ajustando os botões de um painel de controle, buscando a combinação perfeita para reconhecer o padrão que a gente quer, no caso, um rosto. É incrível como a matemática consegue simular esse processo de aprendizado. É realmente impressionante. E o mais fascinante é que, à medida que a rede neural processa mais dados, ela se torna mais precisa na sua tarefa. É como se ela estivesse se aperfeiçoando com a prática. Assim como um jogador de futebol que treina para aprimorar seus passes e chutes. E falando em futebol, vamos a um exemplo que todo brasileiro entende. Isso. Imagina que a gente quer ensinar uma rede neural a identificar um jogador de futebol famoso, como o Neymar. Como a matemática entra nesse processo. Ótimo exemplo. Imagina que a gente mostra para a rede neural milhares de fotos do Neymar. A rede neural enxerga essas fotos como um conjunto de pixels, cada pixel com sua cor e brilho. Esses pixels são traduzidos em números que são processados pela rede neural. A mágica da matemática está em conseguir extrair, a partir desses números, as características que definem o Neymar. Seu cabelo, seus olhos, seu sorriso. É como se a máquina estivesse aprendendo a ler as características do Neymar através de uma linguagem matemática, certo? Exatamente. É como se a rede neural estivesse criando um dicionário matemático para escrever o Neymar. E a cada nova foto que ela processa, esse dicionário se torna mais completo e preciso. E essa precisão é o que permite que a rede neural identifique o Neymar em uma nova foto, mesmo que ela nunca tenha visto essa foto antes. Isso mesmo. A rede neural usa o seu dicionário matemático para comparar as características do Neymar com as características da pessoa na nova foto. E quanto mais completo e preciso for esse dicionário, maior a chance da rede neural acertar na identificação. É fascinante como a gente consegue usar matemática para ensinar as máquinas a enxergar o mundo e reconhecer padrões. Me diz uma coisa. Essa matemática toda é muito complexa, só gênios conseguem entender. Calma. Não precisa ser nenhum Einstein para entender os conceitos básicos. A ideia por trás das redes neurais é relativamente simples. Imitar o funcionamento do cérebro humano através de cálculos matemáticos. Claro que existem níveis de complexidade, mas o importante é entender a lógica por trás de tudo. Ufa, que alívio. E me fala, essa mágica matemática das redes neurais já está presente na nossa vida. Dá uns exemplos pra gente. Com certeza. As redes neurais já estão em todo lugar, mesmo que a gente não perceba. Quando a Netflix te recomenda um filme, quando o Spotify monta uma playlist perfeita para você, quando você usa o Google Tradutor, tudo isso tem redes neurais por trás. Caramba, a gente nem percebe, mas as redes neurais já fazem parte da nossa rotina. E pensando no futuro, o que mais a gente pode esperar dessas máquinas inteligentes? As possibilidades são infinitas.
carros autônomos mais seguros, diagnósticos médicos mais precisos, robôs que ajudam nas tarefas domésticas e muito mais. Estamos apenas no começo dessa revolução tecnológica. E com essa revolução toda, será que a gente precisa se preocupar com as máquinas dominando o mundo, tipo nos filmes? Essa é uma pergunta que muita gente se faz. É importante discutirmos as implicações éticas da inteligência artificial, garantir que ela seja usada para o bem da humanidade. Mas esse é um assunto para outro mergulho profundo. Por hoje, vamos focar na beleza da matemática por trás dessa revolução. Verdade. A gente precisa usar essa tecnologia com responsabilidade. Mas, antes de terminarmos essa primeira parte do nosso mergulho, eu queria entender melhor como funciona o treinamento dessas redes neurais. Certo. Me explica isso direitinho. O treinamento é como se fosse um intensivão para a máquina aprender. A gente mostra para ela milhares de exemplos, corrige os erros, ajusta os parâmetros, até que ela fique craque em determinada tarefa. É como um atleta que treina pesado para competir nas Olimpíadas. Entendi. Então a máquina aprende na marra, errando, acertando até ficar fera. E o mais legal é que ela vai melhorando com o tempo, né? Com certeza. A cada novo dado, a rede neural ajusta suas conexões e fica mais inteligente. É por isso que a inteligência artificial está evoluindo tão rápido. Estamos ensinando as máquinas a aprenderem sozinhas. Mas me diz uma coisa, esse processo de treinamento com tentativa e erro também usa a matemática como base. Exatamente. O processo de treinamento envolve ajustar os pesos das conexões entre os neurônios da rede neural. Sim. Para isso, usamos algoritmos de otimização, que são fórmulas matemáticas que buscam encontrar a melhor configuração de pesos para que a rede neural realize a tarefa com a maior precisão possível. É como se a matemática estivesse guiando a máquina na busca pela fórmula mágica para realizar a tarefa, né? Isso. E essa busca nunca termina, já que a máquina está sempre aprendendo com novos dados. Exatamente. É um processo dinâmico e fascinante. E o mais legal é que, ao entendermos a matemática por trás das redes neurais, a gente pode ter mais controle sobre o aprendizado da máquina e garantir que ela seja usada para o bem. É realmente incrível como a matemática está no coração dessa revolução da inteligência artificial. E, por falar em coração, acho que estamos chegando ao final da primeira parte do nosso mergulho. Mas não se preocupem, voltaremos em breve para explorar ainda mais esse universo fascinante das redes neurais. Aguardem a segunda parte do nosso mergulho, onde vamos explorar os diferentes tipos de redes neurais e suas aplicações no mundo real. Até já. E aí, prontos para mergulharmos ainda mais fundo no mundo das redes neurais. Na primeira parte, a gente viu como a matemática é a base para que as máquinas aprendam a reconhecer padrões, como identificar o Neymar numa foto, por exemplo. Mas as redes neurais vão muito além disso. Existem diferentes tipos de redes neurais, cada uma com sua estrutura e função específica. É como se a gente tivesse diferentes tipos de ferramentas para construir uma casa: martelo, serrote, chave de fenda, cada um com sua utilidade. Que legal! É como se as redes neurais fossem um conjunto de ferramentas matemáticas, cada uma com sua função específica. E quais são os tipos de ferramentas mais comuns nesse conjunto? Uma das ferramentas mais poderosas são as redes neurais convolucionais, ou CNNs. Elas são especialistas em processar imagens. Lembra do exemplo do Neymar? As CNNs conseguem analisar a imagem de forma hierárquica, extraindo características cada vez mais complexas, como bordas, texturas, formas, até chegar a identificar o rosto do jogador. É como se a CNN tivesse uma visão de raio-x da imagem, conseguindo enxergar os detalhes que nós, humanos, não conseguimos. E onde mais essas CNNs são usadas? Elas estão por trás de várias tecnologias que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, reconhecimento facial no seu celular, detecção de objetos em carros autônomos, o diagnóstico de doenças em imagens médicas. Tudo isso usa CNNs. É incrível como a matemática permite que as máquinas enxerguem o mundo de uma forma tão precisa. Realmente impressionante. E além das CNNs, que outras ferramentas a gente tem nesse conjunto de redes neurais? Outro tipo importante são as redes neurais recorrentes, ou RNNs. Elas são especialistas em processar sequências de dados, como frases, textos, músicas. Imagina que você está digitando uma mensagem no seu celular e o teclado te sugere a próxima palavra. Por trás dessa mágica estão as RNNs. Elas conseguem entender o contexto da frase e prever qual a próxima palavra mais provável. É como se as RNNs tivessem uma memória do que já foi dito na frase e usassem essa memória para prever o futuro da conversa. Que fascinante. É onde mais as RNNs são usadas. Elas estão por trás de várias tecnologias de linguagem, como tradução automática, chatbots, assistentes virtuais como a Siri e o Google Assistant. As RNNs conseguem ler textos, ouvir áudios e até mesmo compor músicas. É a matemática abrindo um novo mundo de possibilidades na comunicação entre humanos e máquinas. Realmente incrível. É como se a gente estivesse ensinando as máquinas a falar a nossa língua e elas estão aprendendo rápido. Mas me diz uma coisa, todas essas redes neurais, CNNs, todas elas usam
a mesma matemática ou cada tipo tem seus próprios segredos? Cada tipo de rede neural tem sua estrutura matemática específica, mas a base é a mesma. Neurônios artificiais interconectados processando informações através de cálculos matemáticos. É como se a gente tivesse diferentes tipos de casas, cada uma com seu projeto arquitetônico, mas todas construídas com os mesmos materiais básicos. Tijolo, cimento, madeira. Entendi. É como se matemática fosse a gramática universal das redes neurais e cada tipo de rede neural escrevesse sua própria história usando essa gramática. E falando em história, me lembrei de um assunto importante que a gente precisa abordar. As implicações éticas da inteligência artificial. Na primeira parte, se mencionou que a gente precisa garantir que essa tecnologia seja usada para o bem da humanidade. Mas como a gente pode fazer isso? Essa é uma questão complexa e fundamental. A inteligência artificial tem um potencial enorme para melhorar a vida das pessoas, mas também pode ser usada para fins negativos, como a criação de armas autônomas, por exemplo. É preciso ter um debate ético profundo sobre os limites do uso da inteligência artificial, envolvendo governos, empresas, cientistas e a sociedade como um todo. É como se a gente estivesse diante de um poder imenso e precisasse usá-lo com sabedoria e responsabilidade. E quais são os principais desafios éticos que a inteligência artificial nos apresenta? Um dos grandes desafios é a questão do viés algorítmico. As redes neurais aprendem com os dados que recebem, e se esses dados forem enviesados, a rede neural também será enviesada. Por exemplo, se uma rede neural for treinada com dados de rostos de pessoas brancas, ela pode ter dificuldade em reconhecer rostos de pessoas negras. Isso pode ter consequências graves em áreas como justiça criminal e acesso a serviços públicos. É como se a gente estivesse replicando os preconceitos da sociedade nas máquinas. E como a gente pode evitar esse viés algorítmico? É preciso ter cuidado na escolha dos dados para treinar as redes neurais, garantindo que eles sejam representativos da diversidade da sociedade. Também é importante desenvolver mecanismos para detectar e corrigir o viés algorítmico nos algoritmos. É como se a gente precisasse educar as máquinas para que elas não reproduzam os nossos erros. E além do viés algorítmico, quais outros desafios éticos a gente precisa enfrentar? Outra questão importante é a questão da privacidade. As redes neurais precisam de muitos dados para aprender, e esses dados muitas vezes são informações pessoais, como fotos, áudios, localização. É preciso garantir que esses dados sejam coletados e usados de forma ética e responsável, respeitando a privacidade das pessoas. É como se a gente estivesse abrindo a nossa vida para as máquinas e precisasse ter certeza que elas vão usar essa informação para o bem. E como a gente pode garantir essa privacidade na era da inteligência artificial? É preciso ter leis e regulamentações claras sobre a coleta e o uso de dados pessoais, garantindo que as pessoas tenham controle sobre suas informações. Também é importante desenvolver tecnologias que protejam a privacidade, como a criptografia e a anonimização de dados. É como se a gente precisasse construir um cofre digital para proteger nossas informações pessoais na era da inteligência artificial. E além da privacidade, qual outro desafio ético você destacaria? Outro desafio importante é a questão do impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. Muitas tarefas que hoje são realizadas por humanos, como dirigir um carro ou analisar um documento, poderão ser automatizadas por máquinas no futuro. É preciso pensar em como preparar a sociedade para essa nova realidade, garantindo que as pessoas tenham acesso a novas oportunidades de trabalho e que os benefícios da inteligência artificial sejam distribuídos de forma justa. É como se a gente estivesse diante de uma nova revolução industrial e precisasse se adaptar a essa nova era, garantindo que ninguém seja deixado para trás. E como a gente pode se preparar para essa nova realidade? É preciso investir em educação e treinamento, preparando as pessoas para as profissões do futuro. Também é importante criar políticas públicas que protejam os trabalhadores e garantam uma transição justa para essa nova era da inteligência artificial. É como se a gente precisasse construir um mapa para navegar nesse novo mundo da inteligência artificial, garantindo que todos cheguem a um destino seguro e próspero. E falando em destino, acho que estamos chegando ao final da segunda parte do nosso mergulho. Mas não se preocupem, ainda temos muito a explorar nesse universo fascinante das redes neurais. Na terceira e última parte, vamos mergulhar ainda mais fundo na matemática por trás das redes neurais, desvendando os segredos das fórmulas e algoritmos que dão vida a essa tecnologia revolucionária. Aguardem a parte final do nosso mergulho, onde vamos desvendar os mistérios da alma matemática da inteligência artificial. Até já! E voltamos para a parte final do nosso mergulho profundo no mundo das redes neurais. Já vimos como a matemática é a base para o aprendizado das máquinas, como os diferentes tipos de redes neurais funcionam, e até discutimos as implicações éticas dessa tecnologia. Mas agora chegou a hora da gente desvendar os mistérios da alma matemática da inteligência artificial. Preparem-se para uma viagem ao coração das fórmulas e algoritmos que dão vida a essa revolução. É isso aí. Se preparem para a gente desvendar os segredos dos bastidores da inteligência artificial. É como aprender a receita secreta de um prato delicioso,
Vamos entender os ingredientes e o passo a passo para criar essa mágica tecnológica. Estou ansioso para desvendar essa receita. Mas para começar, me explica uma coisa. Qual é a linguagem que as máquinas usam para aprender? Como a matemática se traduz em inteligência artificial? A matemática é a base de tudo. Cada neurônio artificial em uma rede neural é como uma pequena equação que recebe informações, processa esses dados e gera uma saída. É como um conjunto de engrenagens que trabalham em sincronia, impulsionadas por números e cálculos. E como essas engrenagens matemáticas se conectam para formar uma rede neural completa? Imagine um quebra-cabeça gigante onde cada peça é um neurônio artificial. Essas peças se conectam através de pesos, que são números que determinam a força da conexão entre os neurônios. É como se cada conexão tivesse um volume diferente, amplificando ou diminuindo o sinal que passa de um neurônio para o outro. Esses pesos são ajustados durante o treinamento da rede neural, certo? Mas como a máquina sabe qual o peso ideal para cada conexão, é aí que entram os algoritmos de otimização. Exatamente. Os algoritmos de otimização são como mestres de obras, que ajustam os pesos das conexões, buscando a configuração ideal para que a rede neural realize a tarefa com a maior precisão possível. É como um processo de lapidação, onde a máquina vai refinando suas conexões até atingir o resultado desejado. Esses algoritmos de otimização usam fórmulas matemáticas complexas para encontrar a melhor configuração de pesos. Me dá um exemplo de como essa mágica matemática acontece. Claro. Um dos algoritmos mais famosos é o gradiente descendente. Imagina que a gente quer ensinar uma máquina a reconhecer gatos em fotos. O algoritmo de gradiente descendente vai caminhando pelo espaço de possíveis configurações de pesos, buscando o ponto mais baixo, que representa a melhor performance da rede neural. É como se a máquina estivesse descendo uma montanha, buscando o vale onde a taxa de erro é mínima. É como se a matemática estivesse guiando a máquina numa busca pelo santo grau da inteligência artificial. A combinação perfeita de pesos que permite realizar a tarefa com maestria. E essa busca envolve cálculos complexos, como derivadas e integrais. Sim, o cálculo diferencial e integral é uma ferramenta fundamental para os algoritmos de otimização. As derivadas nos permitem calcular a direção e a intensidade da descida da montanha, enquanto as integrais nos ajudam a calcular a área sob a curva, que representa o erro total da rede neural. É fascinante como conceitos matemáticos abstratos se traduzem em algo tão concreto e poderoso como a inteligência artificial. E além do cálculo, que outras áreas da matemática são importantes para as redes neurais? A álgebra linear é fundamental para representar os dados e as operações que a rede neural realiza. Matrizes vetores são como os tijolos que constroem a estrutura da rede neural, permitindo que ela processe informações de forma eficiente. É como se a matemática fornecesse a linguagem e as ferramentas para construir e treinar as redes neurais, e os algoritmos de otimização fossem os arquitetos que projetam a estrutura ideal para cada tarefa. É realmente incrível como a matemática está no coração dessa revolução tecnológica. E o mais legal é que essa área está em constante evolução. Novos algoritmos, novas arquiteturas de redes neurais, novas técnicas matemáticas estão sendo desenvolvidas a todo momento, expandindo as fronteiras da inteligência artificial e abrindo um leque infinito de possibilidades para o futuro. É realmente empolgante pensar no que o futuro nos reserva nesse campo. Mas, antes de encerrarmos nosso mergulho, queria destacar a importância da gente usar essa tecnologia com sabedoria e responsabilidade. A inteligência artificial tem um potencial enorme para o bem, mas também pode ser usada para fins negativos. Concordo plenamente. É preciso ter um debate ético constante sobre os limites e as implicações da inteligência artificial, garantindo que ela seja usada para promover o bem-estar da humanidade. Isso aí. A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa e cabe a nós usá-la com responsabilidade para construir um futuro melhor para todos. E com essa mensagem importante, chegamos ao final do nosso mergulho profundo no mundo das redes neurais. Espero que vocês tenham curtido a viagem e que tenham saído daqui com uma nova perspectiva sobre essa tecnologia que está transformando o mundo. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento com vocês. Lembrem-se, a matemática é a chave para desvendar os mistérios da inteligência artificial. Continuem explorando, pesquisando, questionando. O futuro da inteligência artificial está em nossas mãos e cabe a nós usá-la com sabedoria para construir um mundo melhor. E assim, encerramos mais um The Deep Dive. Fiquem ligados para mais mergulhos profundos em temas fascinantes que exploram os limites do conhecimento humano. Até a próxima.